Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Queremos pensar um pouco, refletir sobre as experiências do sucessor, do discípulo de Elias, chamado Eliseu, profeta Eliseu, e que recebeu o seu chamado por Deus para ter essa grande responsabilidade de dar continuidade ao ministério profético, de uma vez que Elias seria amado aos céus. Queremos pensar com você sobre isso. Caminhou próximo aí para Elias durante um tempo, aprendendo, observando, vivenciando, mas pensar assim com você que o chamado é tão importante. Deus tem um chamado para cada um de nós. Todas as pessoas, todos os servos de Deus, todo aquele que hoje tem o Espírito Santo, que entregou sua vida ao Senhor Jesus, tem um chamado específico. Deus tem propósito na vida de todas as pessoas. Assim como teve com Elias, assim como logo depois teve com Eliseu, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E quando nós pensamos em Eliseu, nós pensamos que o chamado com ele seria, dentre as pessoas daquela época, seria uma pessoa improvável. Como é que Deus chamaria aquele lavrador? Porque era isso que era a atividade dele, é nisso que ele trabalhava. Então, sucedeu um grande profeta Elias, alguém tão simples, mas Deus não se limita a isso. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, aos olhos de muitos, mas seria pessoa improvável. Pense em um Moisés que estava fugitivo, que fugiu do Egito, estava lá aquele período todo só cuidando de ovelha, pastoreando a ovelha do seu sogro, mas esse é o improvável que Deus chamou. Pense em Gideão, estava lá escondido, quando o anjo aparece para ele, ele faz uma série de considerações, a família dele, sobre ele, se vê aos próprios olhos, ele não tinha nenhuma condição de fazer aquilo que estava sendo chamado para fazer, mas Deus o chamou. Pense em Davi, o caçulinha lá da família de Jessé, que na hora que Samuel chegou, nem lembrado foi, Samuel que precisou perguntar, não tem mais ninguém? Sim, tem Davi, ele está lá cuidando das mães, chamar ele. E foi um personagem do qual ascendente de Jesus, mas naquele momento um improvável, Amós, o profeta Amós, um boiadeiro, um improvável. Mas eu gosto de pensar no versículo que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, quando ele fala que nós, como se pudéssemos pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem do Senhor. E a verdade, meu irmão, minha irmã, é que quando Deus nos chama, quando Deus chama alguém, para muitas delas vem de maneira inesperada. A pessoa não está esperando que Deus vai chamá-la. Ela não está criando expectativa de que vai realmente fazer algumas coisas, algo na mão de Deus, cumprir algum propósito na mão de Deus. E aí quando Deus aparece, assim como os exemplos que nós mencionamos, e na vida de tantas outras pessoas, mas eu não estava nem preparado para isso, eu não estava esperando isso, mas é assim, meu irmão, minha irmã. É assim que Deus faz. Então, se Deus faz um chamado para você, para um serviço especial, para um propósito especial, mesmo que você se considere improvável, se coloque nas mãos de Deus. Assim como Eliseu fez, se colocou nas mãos de Deus e foi poderosamente usado. Porque, em suma, meu irmão, não somos nós que fazemos, é Deus que faz através de nós. Pense nisso, que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Tchau.